Boa noite, meninos e meninas do segundo ano. Gente, quanto tempo não vejo vocês? Oh, meu Deus, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Olha só, nosso assunto, deixei o material com vocês, deixei as páginas para vocês. Me entreguem de volta os trabalhos, me entreguem de volta os trabalhos. Gente, olha, o nosso assunto é sobre procariontes. Procariontes são bactérias, exclusivamente bactérias. Não existe um outro ser procarionte que não seja bactéria, tá bom? Então, dentro desse grupo, o que significa procarionte? São seres, gente, primitivos, P de procarionte, de primitivos, mas essencialmente são seres que conseguem metabolizar uma coisa muito mais rápida que nossas células, muito mais rápida. Por causa disso, possuem algumas características muito importantes os procariontes. Primeiro, são bactérias. Outra, são seres unicelulares. Por isso que eles fazem as coisas rápidas, porque só é uma única célula. Ser unicelular, uma única célula. São autótrofos e heterótrofos. Na sua intimidade, os seres procariontes, as bactérias, são seres mais heterótrofos, são seres que não produzem seu próprio alimento. Só que existem bactérias, né? Por exemplo, do reino do domínio da Arqueabactéria, que elas são cianobactérias, algas azuis, que elas produzem muito oxigênio, muito mais que as plantas, ó. Além disso, autótrofo significa a capacidade que o ser tem de produzir seu próprio alimento a partir de alguma energia extra do meio ambiente, principalmente o sol, a partir da luz solar. Outra característica também é que não tem membrana nuclear, por isso que é chamado de seres procariontes, porque não possui membrana nuclear. Ok? Entendido aí? A outra ideia é sobre os tipos de reprodução sexual. Deixa eu só esclarecer um ponto aqui. Nossa célula, ela tem membrana plasmática, ela tem um citoplasma e o núcleo com o nosso DNA. Isso são seres eucariontes, tem 3 divisões. As bactérias, elas possuem parede, ela possui uma parede. Aí depois elas possuem uma membrana, e por último, o DNA fica jogado aqui no meio. Qual a diferença básica? Que nossa célula, ela tem 3 divisões principais. 3 divisões e a membrana protegendo o núcleo. Aqui, a bactéria não tem uma membrana protegendo o núcleo. Então o núcleo fica desperdiçado, fica jogado, e por causa disso que são chamados também de seres procariontes, porque possuem o núcleo desorganizado. Gente, reprodução delas. No material de vocês, no livro de vocês, a reprodução que foca maior na reprodução assexuada. Só que dentro da reprodução aí que eu chamo de sexuada, o que é sexuada? Não é que significa que as espécies têm cruzamento entre si, mas significa simplesmente que as espécies têm capacidade de trocar material genético, independente se vai cruzar ou não. É troca de material genético. Então, toda vez que isso acontece, chama-se de reprodução sexuada, tá bom? Primeira linha, reprodução sexuada chamada de transdução. Essa transdução aqui acontece por meio dos vírus. Como assim? Vou te explicar aqui rapidinho, presta atenção. Se eu tenho uma bactéria aqui, e essa bactéria foi infectada por um vírus, vamos supor que aqui um vírus se encorte aqui, né? Aqui é um vírus chamado de vírus bacteriófago. Ele vai e injeta dentro dessa bactéria o material genético dele. O material genético dele se mistura com o da bactéria. Pronto. Daqui para frente a bactéria funciona, trabalha o seu metabolismo para o vírus, certo? Ou seja, ela vai começar a produzir um monte de vírusinhos no seu interior. Um monte, até ela explodir. Quando ela explodir, ela vai liberar outros vírus já formados. Ela mesma construiu. E cada vírus desse que ela liberou, vai junto com ele o material genético do vírus e junto o dela. O material genético junto vai o dela, junto com o dele. Agora você pensa, o vírus está ali de bobeira e ele vai e encontra outra bactéria aqui que está de bobeira, né? Encontra outra bactéria aqui que está de bobeira. Aí esse mesmo vírus vem aqui
injeta o material genético dele junto com o da outra bactéria. O que vai acontecer, pessoas? Aqui vai acontecer uma coisa magnífica, chama-se de reprodução. Quem levou o vírus? Certo? Por isso que chama-se transdução. O vírus, ele infecta uma, no momento que eles são produzidos, que ele vai infectar a outra, o material genético da outra bactéria vem junto e acaba formando, fazendo com que essa bactéria receba instruções novas, fazendo com que essa bactéria tenha um sistema aí de, eu posso dizer, um sistema de mutação e variabilidade genética, porque foi reprodução sexuada, tá bom? A outra, gente, ó, é transformação. Eu vou apagar aqui para ficar mais simples, ó. Transformação. Como que acontece essa transformação? Deixa eu só conferir aqui o tempo. Transformação, simplesmente, aqui, pedaços. Macete, aqui é macete. Pedaços. Como que acontece? Olha, a bactéria está ali de bobeira, está ali tranquila e tal, no meio ambiente, e aí daqui a pouco, aquela bactéria, uma das amigas dela morre. Fica um monte de pedaços de DNA soltos no meio, naquele meio. Moléculas de DNA ficam soltos. O que vai acontecer é que essa bactéria aqui vai absorver alguns pedaços desse. Então tá aqui o dela, tá? Aí ela vai e absorve outros pedaços juntos, formando aqui uma nova característica de material genético, formando aqui um novo DNA. E consequentemente, essa bactéria já recebeu um processo de mutação, um processo de evolução. Por isso que aqui, né, ocorreu reprodução sexuada. Eu estou continuando a dizer para você, reprodução sexuada é troca de material genético, independentemente se for o vírus, se ela pegou moléculas do meio, certo? Vamos para a outra. Por último, lembrando, recebeu um pedaço do meio, tá? Vai acontecer variabilidade genética, ela não é mais a mesma. Por último, pessoas, esse aqui é top. É chamado de conjugação. Como assim conjugação? Imagine duas bactérias, uma pertinho da outra. Aqui. Vou botar aqui para fazer um molde. Imagine duas bactérias, ó, uma pertinho da outra aqui. O que vai acontecer é que elas vão chegar tão perto que vai formar ponte entre elas. Vai formando uma ponte aqui, ó. Aí elas vão fazer uma espécie de conexão. Tá percebendo aí na imagem? Essa espécie de conexão, essa aqui tem o seu material genético e essa aqui tem o seu material genético. Ó, cada um com o seu. Esses pedaços aqui de material genético vai para essa, que elas compartilham os pedaços. Vai para essa. E o dessa aqui vai para essa. O que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de conjugar. Eu posso conjugar um verbo cantar, por exemplo. Cantar é o verbo puro, mas eu posso conjugar ele com outros pedaços, né? Eu posso dizer cantando, eu posso dizer cantei, eu posso dizer cantava. Isso significa conjugar, tá? A mesma coisa aqui, as bactérias conjugaram-se, se uniram-se e formaram duas bactérias de forma diferente. Essa aqui não é igual a essa, nem essa é igual a essa. Isso aí chama-se reprodução, tá? Por conjugação. Conjugação, certo? Então, esses dois aqui eu posso dizer, eu posso simplificar de forma simples, chamada de união.